Estou com a tarefa difícil de falar sobre políticas públicas, depois de todas as explanações das dificuldades que nós temos para promover uma bioeconomia da floresta, uma bioeconomia inclusiva, uma bioeconomia que foque nos povos e comunidades que tradicionalmente estão invisíveis às várias políticas que a gente vem criando, mas ainda não consegue chegar. A ideia é a gente passar um pouco pela construção dessa bioeconomia, porque hoje nós estamos debatendo essa bioeconomia para a Amazônia aqui. Mas a discussão não surge exatamente daí, a gente precisa construir elos de diálogo entre o que está sendo discutido na bioeconomia internacionalmente, entre o que podemos discutir no Brasil e como trazer essas demandas, essas necessidades das bioeconomias da Amazônia para dentro desse debate como uma peça central, protagonismo desse modelo de desenvolvimento econômico, assim, estamos construindo enquanto política pública. Queria só, primeiro, dizer que é um tema, aqui como representante do governo, do Ministério do Meio Ambiente, é um tema extremamente novo para o Ministério do Meio Ambiente abordar de forma direta, trazendo o meio ambiente e economia para um espaço de discussão distinto do que a gente vinha fazendo. Isso tem possibilitado a gente criar vários laços e relações com políticas públicas que nós, que vemos da área socioambiental, ainda não tecíamos essas construções, dialogar com outros níveis de política que podem ter uma contribuição muito importante para cá, e essa tem sido as bases dessa construção que levou à criação da Estratégia Nacional de Bioeconomia, agora no último 5 de junho de 24, saiu o primeiro decreto, foi o primeiro marco conceitual e institucional do tema no Brasil, de forma nacional. Eu vou passar, então, por esses 3 temas que eu acho que são centrais, vou passar minha intervenção. Uma é um pouco desse contexto internacional, para a gente nivelar um pouco esse entendimento. Eu queria falar um pouco desse nexo entre bioeconomia e biodiversidade, e depois entrar no tema da sociobiodiversidade e as economias da sociobiodiversidade, que foram tão bem abordadas aqui pela Chay, pela Mari, mas eu queria fazer uma construção um pouco mais ampla. Então, primeiro, no cenário internacional, o tema de bioeconomia surge de várias formas. Não surge do Brasil, o Brasil, na verdade, está correndo atrás de posicionar as suas visões, a sua percepção, as suas demandas no tema de bioeconomia dentro de um contexto internacional, onde ela surge de várias frentes. Tem uma frente mais estrutural, que olha para a bioeconomia nas relações entre natureza e meio ambiente, muito nessa linha que foi abordada da economia da vida, de como a gente faz dessa economia uma reconstrução de um processo de transformação ecológica. E tem abordagens também muito pragmáticas, com as demandas que a gente tem nas agendas internacionais, sobretudo na agenda de clima, na agenda de descarbonização, nas nossas metas de Acordo de Paris, que provocam a busca de vários novos materiais, instrumentos, formas de energia, e que olham para a bioeconomia também como uma fonte, um dos caminhos a serem trilhados numa transformação das suas matrizes econômicas. Esse tema da bioeconomia, embora tenha essa discussão toda, que aqui eu passei dos 2 espectros mais polarizados, ela nunca ocorreu num fórum internacional. Então, embora a gente fale há 40, 50 anos de bioeconomia, vários tipos de construção, ela não é abordada nas convenções nossas, na Convenção de Clima, de Biodiversidade, de Desertificação, as 3 convenções. Ela não está explícita nos nossos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e ela também não é um locus de conversa em nenhum desses segmentos. Mas isso não impediu que 60 países construíssem políticas sobre a sua bioeconomia, sobre a sua visão, o que é estratégico para o seu país, frente às escolhas de rotas tecnológicas, de perfil de sustentabilidade, de escolhas de mercado e competitividade. Desses 60 países, ali vocês podem ver o mapa, é um mapa da OCDE, que ela fez em 2018. Isso já evoluiu, mas a gente vem vendo um nome crescente de países querendo olhar e construindo estratégias nacionais de bioeconomia. Vale ressaltar que os 3 grandes, China, Estados Unidos e União Europeia, têm políticas muito claras, com focos muito bem construídos sobre o que eles querem tirar da bioeconomia. O Brasil, frente a esse cenário, já tem uma construção setorial na bioeconomia,
né, muito ligada à nossa política de bioenergia, de biocombustíveis, que foi como o Brasil sempre se posiciona nessa discussão internacional. E também tem uma estratégia ligada à biotecnologia, que fez parte, né, dos movimentos de ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos, né. São políticas setorializadas que agora, nessa nova etapa de governo, desde o ano passado, a gente vem buscando fazer uma construção, né. No nível internacional, a reflexão brasileira era de que, como um país com ativos florestais, uma biodiversidade e uma sociobiodiversidade tão grande, deveria amplificar esse debate, né? A gente deveria sair desses debates mais setorializados e pensar numa política nacional e fazer uma introdução, né, ou um amadurecimento do debate quanto ao papel desses ativos naturais dentro das formulações de bioeconomia. E foi por isso que a gente escolheu, aproveitando a presidência do G20, né, que é aquele grupo que reúne os 20 maiores economias do mundo, 80% do PIB mundial, 80% das emissões de carbono também, fazer uma discussão sobre como que a bioeconomia pode ter princípios convergentes entre os países e o que orienta essa bioeconomia. A gente está fazendo essa discussão nesse momento. Ela é o primeiro fórum internacional que está reunindo esses países para discutir. Está sendo um momento muito interessante, fundamental para o Brasil estar construindo sua política nesse processo de escuta e de troca com esses países. E a gente também, vamos dizer, olhou para a bioeconomia, quis trazer alguns temas que provocam a gente a sair um pouco, incomodam a gente, ou fazem a gente pensar de outra forma, muito do que está refletido no que foi dito aqui antes. Como que é essa bioeconomia da floresta, essa economia do uso sustentável da nossa biodiversidade, como que os serviços ecossistêmicos adentram essa bioeconomia. E a gente propôs, né, fazer essa discussão pautada em eixos, não só de pesquisa e inovação, que tem sido sempre o motor da bioeconomia, né, a engenharia por trás, o que é muito comum para vários países mais de desenvolvimento avançado, mas trabalhar o tema do uso sustentável da biodiversidade, não só dizendo que o uso sustentável da biodiversidade é um padrão de países mega diversos, como nós, a China, a Índia, mas que, na verdade, toda a economia ela é permeada por essa biodiversidade, né? E, com isso, entender um pouco melhor como a gente cria padrões, a gente chama de princípios, para nortear essa produção. E, por fim, né, fazer uma associação muito clara entre bioeconomia e desenvolvimento sustentável. Esse também, né, os princípios, e isso é uma política muito clara de governo sobre pobreza, redução de desigualdades, regionalidades e tudo. Como que a gente vai fazer dessa bioeconomia uma bioeconomia inclusiva? Como que dessa bioeconomia eu tiro benefícios mais amplos desse desenvolvimento econômico que é produzido, né? Falando dos, né, e aí essa discussão passou, eu comentei aqui, né, a gente queria provocar que as economias são muito mais dependentes ou se relacionam muito mais ao tema de biodiversidade do que se imagina, porque isso foi se distanciando de uma forma tão grande que muitas vezes a gente nem entende esse nexo, né? Então a gente tem buscado construir, e aqui só alguns dados que circulam por aí. No Fórum Econômico Mundial já vem sendo dito desde 2020 que metade do PIB global depende dos nossos serviços ecossistêmicos e da nossa biodiversidade. E quem protege esses serviços ecossistêmicos e essa biodiversidade, né? Aqui a gente acabou de ter os exemplos de como o Brasil criou sistemas de proteção, não só dos povos e comunidades, mas também de todos esses ativos florestais. Outro ponto é que vários desses setores a gente nem imagina a ligação com a biodiversidade. Por exemplo, os nossos fármacos, os medicamentos que nós tomamos. Nos últimos 20 anos, 70% dos medicamentos, drogas, dos medicamentos desenvolvidos usam ativos da nossa biodiversidade. Isso é um alto valor de agregação em biotecnologia, um tempo enorme de processamento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e é uma escolha de política pública direcionada a fazer o uso desses conhecimentos. Povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, são conhecimento associado à biodiversidade, aos seus usos, que é ancestral.
já fazem uso no seu dia a dia. Quantos de nós falamos que vai fazer o chá de uma planta, vai fazer o uso assim, vai fazer aquele uso, e isso é utilizado para a geração dessa indústria. Mas, muitas vezes, não é reconhecida essa origem. Quando a gente toma um remédio, a gente não sabe que esse remédio está vindo dessa origem. Né? E essa dissociação está no âmago do que a gente precisa ressignificar com o tema da bioeconomia. Então, aqui são exemplos. E aí, de como ela está distante, muitas vezes, mas ela faz parte, a gente poderia falar disso na agricultura, a gente poderia falar nos alimentos, a gente pode falar nessa prospecção de novos materiais. Existem vários estudos mostrando como usar recursos biológicos para transformar a nossa dependência de recursos fósseis em materiais de origem vegetal. E a gente fala, tá bom, a gente consegue fazer tudo isso. Né? Se a gente investir em P&D, se a gente apostar nessas indústrias, mas tem uma sequência de coisas que a gente precisa cuidar. Né? Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar é que nenhum desses processos deve, ou pode ou deve, gerar uma redução da nossa biodiversidade, uma pressão sobre povos e comunidades, sobre nossas terras, e também não pode gerar desmatamento, legal ou ilegal. Né? Então, essa é uma economia que ela tem que ter uma circunscrição. A gente não está falando de chamar toda a nossa economia de bioeconomia. A gente está falando que aquela parte que está caminhando por meio de uma transformação ecológica, um processo de transformação que tem efeitos positivos sobre serviços ecossistêmicos, como a gente acabou de debater, né, que tem efeitos positivos sobre a nossa biodiversidade, ela sim tem um lugar aqui muito especial nessa bioeconomia. Esse tem sido o intuito da discussão nas políticas públicas, como que a gente vai fazer isso. O decreto que foi criado aqui, para quem quiser, tem o número e tudo, pode ler, foi fruto de um ano de discussão em cima dessas questões. Né? Existe esse domínio, né, que eu estou falando de uma economia muito ligada aos setores econômicos grandes, tradicionais, mas existe uma necessidade de conhecer e reconhecer os aspectos que a gente está tratando aqui, da sociobioeconomia, dessas economias da sociobiodiversidade, como uma parte integrante, protagonista, e talvez a parte mais pura desta bioeconomia. E é a parte que precisa de um volume alto de investimentos e de redirecionamento das políticas públicas que podem apoiar esse conjunto de ações. A estratégia nacional ela foi exatamente pensada para abarcar isso. Quem olhar lá, ela traz uma definição grande de bioeconomia, mas ela permite que a gente faça vários desses debates que eu estou colocando aqui. Como ser positivo em serviços ecossistêmicos, como não gerar conversão de áreas de vegetação nativa, como ser desmatamento zero, como ser inclusiva para povos e comunidades tradicionais. Né? Então, esses são todos os aspectos, como direcionar investimento para as diferentes bioeconomias, entendendo que aqui a gente não tem um único modo de fazer. Né? Então, esse foi o intuito, o decreto a gente publicou agora, depois eu posso dar mais detalhes, talvez na parte de perguntas, mas a estratégia é o primeiro passo, e ela traz uma coisa que, para mim, é muito especial, que eu queria terminar aqui e abordar um pouco em mais detalhes. Né? Ela traz no seu objetivo 2 da política, da estratégia, uma atenção especial aos povos da floresta e às economias da floresta. Né? Ela diz que será objeto dessa estratégia nacional a geração, né, de renda e bem-estar e proteção para povos e comunidades nos seus meios de produção, ligadas às economias da sociobiodiversidade. Essa é a primeira vez que a gente tem esse tipo de objetivo numa política desse porte. E agora temos o desafio de construir, e aqui co-construir, porque ninguém vai construir uma política, né, lá de Brasília, co-construir com essa comunidade, com os beneficiários dessa parte, o conjunto de soluções ou a forma de se fazer essa política acontecer no território. Então, nesse momento, enquanto a gente está aqui, estão acontecendo várias consultas nos territórios. Amanhã mesmo eu estou em Iperó, que vai ser a consulta do pessoal do Centro-Sul, sobre o que eles esperam dessa política, e a gente traz aqui alguns eixos sobre os quais nós estamos discutindo, por entender que abordar a sociobioeconomia não é falar de produtos e processos. Abordar a sociobioeconomia é pensar um desenvolvimento integrado de vários aspectos conjuntos, que já muitos foram abordados aqui.
Então, só para mencionar alguns desses, né? Primeiro, a gente tem um ambiente institucional, normativo e fiscal que precisa ser olhado, né? Tem cadeias como a meliponicultura que a gente tem problemas assim seríssimos de você poder desenvolver aquela atividade. Isso está bem tratado no livro da bioeconomia que foi recém-lançado, né? Hoje nós temos um déficit enorme de pesquisa, ciência, inovação e aplicação nos produtos do conhecimento, tanto conhecimento científico quanto do próprio conhecimento tradicional que se tem sobre as plantas na elaboração dos produtos. Essa relação entre centros de tecnologia, entre conhecimento tradicional, entre pesquisa, entre academia e mesmo empresas, compradores ao longo da cadeia de valor, ele precisa se aprimorar, né? Ele precisa ser foco de ações específicas que a gente imagina que está pensando nessa política. Vocês podem ver também que um dos sistemas que precisa acontecer é a parte de financiamento. E aqui, quando eu mencionei antes sobre o problema da documentação, os problemas da regularização, um dos lugares onde a gente enxerga isso claramente está ali. A gente hoje tem, por exemplo, na Amazônia, a política de fortalecimento da agricultura familiar, que deveria ofertar crédito subsidiado para esses grupos, sobretudo para os grupos extrativistas, que deveriam estar recebendo os créditos bastante subsidiados. Hoje, 95%, 97%, para não dizer um número cheio, estão indo para uma atividade que é muito tradicional da Amazônia, que é a pecuária. Mas não conseguem chegar nos povos e comunidades tradicionais, né? Então, hoje, dentro dessa política, a nossa preocupação não é mais crédito, mais dinheiro para a bioeconomia, é como criar as capacidades, as formas, as formações dentro para que jovens, mulheres, as pessoas da comunidade tenham o domínio sobre o crédito e saibam, busquem acessá-lo. Isso inclui documentação, inclui educação financeira, formação e um trabalho junto aos agentes financeiros que estão muito distantes dessas comunidades, muito, né? Então, só para dar alguns exemplos de como, dentro da política pública que a gente está buscando trabalhar já em alguns desses gargalos, e aqui também vale destacar a questão dos serviços ambientais, né? Como eu comentei antes, a regulamentação da lei foca nesse público, né, como o alvo prioritário do programa, e é importante dizer que esses serviços ambientais têm várias funções. Ele tem a função de promover a contínua produção, a melhoria da produção e a sobrevivência, o bem viver dentro da floresta, não a sobrevivência. Mas ele também tem funções de assegurar recursos que são muito importantes para o conjunto da nossa economia. Se a gente não trabalha serviços ambientais organizados em relação às nossas bacias de água, teremos problemas, como estamos vendo, de cheia e de seca, que afetam de uma forma estruturante os povos e as comunidades. A gente viu fotos que deixam qualquer um de arrepiar sobre o que aconteceu na Amazônia, em vários rios secando, e a gente vê os impactos disso na produção de alimentos, a gente vê o impacto disso na agricultura, a gente vê o impacto disso na cidade. Então, a relação, e aqui volto ao nexo entre a bioeconomia, a biodiversidade e as economias. A gente acabou distanciando esse mundo, mas a gente precisa reconectar. Os serviços ambientais são parte importante da engenharia da economia brasileira, e a gente precisa trabalhar esse tema. Acho que queria, talvez, terminar, porque acho que a gente é bom o debate, dá tempo para falar, mas só dar alguns números, porque essa sociobioeconomia, às vezes, a gente fala e a gente não consegue olhar. A gente está muito longe, enquanto sistema público de informações, de sequer entender o tamanho ou o volume dessa economia ou a importância que ela tem para a vida das pessoas. Porque hoje a gente mede renda, a gente mede atividade econômica, essas são as atividades informais, a sobrevivência ocorre na floresta, como eu medi que eu produzi meu alimento é parte da minha economia, né? Então, tem vários elementos que estão aí. Tem um estudo muito interessante para quem se interessa no tema, que é o estudo WRI, Novas Economias, que faz para a Amazônia uma estimativa do que é essa economia formal, muito além do que a gente tem nos dados oficiais, aqui falando em torno de 12 bilhões de atividades, tendo métricas diferentes de como fazer isso. Agora vamos fazer um trabalho específico com os povos indígenas, exatamente para entender as economias indígenas, né? E também olhando para o que você precisa investir, né? E muitos desses investimentos são nesses eixos que a gente colocou acima, né? Para que você possa melhorar
a qualidade, a produção, a vida, sempre mantendo, aqui a gente não está colocando isso em questão, mantendo as formas tradicionais que se quer viver dentro da floresta, né? Não tornando disso uma monocultura, não levando para esse lugar. Acho que um recorte muito especial, que a gente falou pouco aqui, mas eu acho que pode ser para reflexão conjunta, é o papel da juventude dentro dessa economia. Essa economia não ocorrerá se a juventude não disser para onde ela quer ir, né? Porque é ela que vai exercer essas atividades, dizer como quer exercer e de que forma quer exercer. Então, a parte de formação profissional, a parte de escolhas, de empreendedorismo, de associativismo coletivo, de cooperativismo, todas essas formas que eles escolhem serão fundamentais para que você possa gerar essa economia no futuro. E esse é um debate que, às vezes, parece óbvio, mas eu estava até pegando um dado com um amigo que trabalha com associações e cooperativas, falou, trabalham com 200 associações e cooperativas, 10% tem liderança jovem. Como eles vão liderar essa, né? Então, é um ponto que também para nós é muito importante, que traz o processo de educação para dentro do coração da bioeconomia. Tá? Bom, acho que já falei aqui uma série de pontos, agradeço a oportunidade, estou à disposição para... Bom, ela é parte integrante, né? Não é à toa que, dentro da Secretaria de Bioeconomia, a regulamentação da Lei Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais está associada à bioeconomia, exatamente por fazer essa ligação muito direta de que você precisa compreender o desenvolvimento da bioeconomia, mas também os serviços ambientais como uma parte associada, né? E aí tem toda uma discussão, né, em torno dos serviços ambientais, são múltiplos, são vários, mas esse serviço associado à floresta produtiva, né, a essa produção na floresta, aos povos e comunidades, é, sem dúvida, uma das áreas chaves da regulamentação. Então, a gente está, só para colocar, a lei é uma lei de 2021, né, que ainda não foi regulamentada em nenhuma, ela tem várias questões que a gente precisa resolver, inclusive de origem de recursos, mas ela traz essa possibilidade, esse foco muito claro, né, o Programa Federal, né, Nacional de PSA, ele é voltado para agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas e quilombolas, exatamente para priorizar a ação do governo para ação pública para esse lugar, né, permitindo que outros tipos de PSA possam ocorrer, o que é importante também. Mas para nós está sendo o grande desafio é pensar como fazer isso, né, para que a gente não gere um desequilíbrio e gere o incentivo correto. Eu acho que essa está sendo a discussão na etapa de regulamentação. A gente fez várias consultas, fez uma semana de consultas públicas em maio, e esse foi um dos temas mais debatidos. Como a gente associar ao produto da floresta esse valor de PSA de uma forma que estimule, né, a produção justa dentro dos padrões, dissocie, tire do preço, porque realmente os preços acabam sendo pouco competitivos, e aí o ilegal fica melhor. Várias coisas acontecem dentro da floresta, dessa economia da floresta, que prejudicam o serviço. Então, agora a gente está buscando a regulamentação correta para isso, mas esse é um dos focos do programa que a gente vai desenvolver. Boa noite para todos e todas aqui. Reflexões rápidas, né? Enquanto a Chay estava fazendo essa linda fala, né, de trazer a gente para a realidade, né? Eu estava pensando que, nesse momento, nós estamos fazendo a consulta sobre a sociobioeconomia, sobre os subsídios que a gente precisa dos povos e comunidades, populações indígenas, povos quilombolas, agricultores familiares, para a construção da política que está dentro da estratégia de bioeconomia, e como tem sido forte, marcante, a fala de todos eles sobre 2 pontos, acho que foram também trazidos pela Chay em momentos, né? Não há como fazer bioeconomia sem essa infraestrutura, e aqui falamos de logística, mas a gente deveria falar de qualidade da água, conectividade e energia, né? São 3 elementos fundamentais, não só para assegurar a vida, mas também os próprios processos produtivos, né? Uma agroindústria, para agregar o valor dentro de uma terra indígena, né? Precisa ter essa estabilidade desses elementos, né? Então, acho que esse é um ponto que, para a gente, é bastante importante dentro do desenho da estratégia. E o segundo, não dá para dissociar da questão de segurança, né? E a questão de segurança passa, acho que, pela violência, não vou, já foi muito bem abordada aqui pelo professor Jacques, mas acho que também passa pela questão fundiária, a gente não pode deixar de falar nisso, né? O tema, hoje, um dos maiores entraves práticos
para os empreendimentos coletivos, para comunidades acessarem mecanismos que apoiam a bioeconomia, dependem, muitas vezes, dos títulos, dos reconhecimentos da sua propriedade e a sua capacidade de utilizá-los, né? Então, são, às vezes, entraves muito complexos na sua resolução, né? Passa por várias questões que, às vezes, que juntam o âmbito federal, estadual e muita boa vontade que precisa acontecer, mas que também tem um impacto muito consistente. Então, aqui eu não vou me estender, mas são ambos dimensões que a gente tem pensado na estratégia de bioeconomia, sobretudo para povos e comunidades, nas suas diferentes matizes socioculturais, como que a gente vai criar instrumentos ali de solução para essas especificidades, né? Tem muitas coisas acontecendo, mas ainda estamos muito aquém de assegurar que isso seja o nível de início da bioeconomia, né? Então, bom, é por aí. Bom, eu vou fazer coro, né, a questão das universidades. Nós, na verdade, temos estabelecido diálogos nas políticas públicas para que isso possa acontecer. Tem coisas sendo pensadas, e acho fundamental abrir esse diálogo. Dentro da Estratégia Nacional de Bioeconomia tem um eixo inteiro focado em educação profissionalizante, o novo trabalho verde, como que isso vai acontecer, as diferentes formas do que é trabalho, porque a gente está falando de uma diversidade enorme, desde indústria verde até os jovens na comunidade indígena, né? A gente tem que ter, você tem que ter essa maleabilidade, essa flexibilidade de entender cada contexto e de fazer as políticas específicas. Essa convocação para as universidades, ela é realmente muito importante. Acho que a USP, não só a USP, mas tem um papel de liderar, ajudar a gente a construir esses sistemas. Eu sei que tanto o MEC, né, quanto o BNDES fizeram um trabalho nesse tema de pensar currículos para a bioeconomia no sistema formal para a Amazônia. Eu acho que é um ponto interessante de partida, de conhecer, e talvez ampliar um pouco a discussão com os públicos mais interessados. Sobre os sistemas tradicionais, né, essa questão na política, né, uma política tão abrangente é capaz de capturar as especificidades dessas economias. Acho que esse é o nosso grande desafio enquanto produtores de política, tá? Vai ser o grande desafio, e a gente começou marcando muito bem o espaço da sociobioeconomia. Quem olhar lá na estratégia, ela é a única que está dita. Nenhum outro segmento, bioenergia, alimentação, bebida, fármacos, bioquímicos, indústria, não estão, porque esses a gente ainda vai fazer um outro trabalho, que é dentro do Plano Nacional de Bioeconomia, de priorização, de escolhas das rotas tecnológicas, tem um outro caminho. Mas a sociobioeconomia é ponto de partida. E eu acho que isso já foi um ganho, né? E quando a gente fala da sociobioeconomia, a gente está falando dela contextualizada. Ninguém está falando dela, vamos escalar a sociobioeconomia. Escalar no sentido de produzir mais dentro do território a qualquer custo. A gente está falando de escalar no sentido de gerar os modelos de vida que eles querem ter dentro das suas comunidades, né? Então, trazer o PSA para dentro é um reconhecimento de que essa economia nunca vai ser uma economia de mercado, e que a gente vai ter que equilibrar as rendas e os serviços, né, os diferentes serviços dessa economia para que isso possa acontecer. Então, acho que são elementos, mas é óbvio, né? Entre o conceito e a prática mora um mundo, né? E a diferença da política vai ser na sua estratégia de implementação, em como trabalhar esse desejo. E aqui vou terminar, que a Mary falou muito bem, né? Todo mundo quer para dentro da floresta, quer as coisas para dentro. Eu quero internet na minha casa, eu quero poder usar essas coisas, esses elementos, mas da minha forma, para o meu estado, né? E isso a gente tem que entender e a gente tem que respeitar. Não é a nossa forma, é a forma como isso tem que chegar lá. Acho que esse é o grande aprendizado. Eu acho que parte disso faz parte de a gente universalizar algumas políticas, parte disso faz da gente ser criativo na implementação de outras, né? E acho que é isso que está sendo discutido agora no plano da Sociobio. Quem quiser saber os resultados, eles estão sendo gravados, está tendo uns elementos, porque acho que é importante acompanhar essa construção que é aberta e participativa. Tá?